Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Pode Ser Mais Um. E aqui, como você já sabe, aqui somos três. E você pode ser mais um. É isso aí. E fala aí, meu amigo, qual que é o título de hoje? O título de hoje é A Decepção de Kratos. A decepção de quem? Kratos. Quem que é ele, cara? Cara, você nunca jogou Deus da Guerra? Deus da Guerra. Diz aí você que tá assistindo a gente nos comentários. Vocês conhecem? Já jogou o Deus da Guerra? God of War. God of War. Mano, eu acho que quem não conhece God of War, quem não jogou no Play 2, em Lan House, não viveu direito essa fase. Em Lan House? Sim. Ok. Já tinha também nessa parte. E depois eu fui jogar no Play 2 também e no Play 3, acho eu. Play 3 tem o God of War 3 Play 3, e 4. sim, joguei também no Play 3. Cara, é um jogo que te prende, mano. Você começa jogando de boa, tranquilão. Não, aqui vai ser só essa fase aqui, passando aqui, vou fazer outra coisa. Mano, esquece. Primeiro que você demora uma vida, horas para poder passar de fase. Sim. E depois que a história do jogo te prende. Sim. E qual que é a história do jogo, cara? Cara, Vamos assim, lá. Eu só acho interessante porque o God of War ele tem uma parte da minha vida nele, tá? Como assim? Eu lembro que quando eu tava pra casar, antes de casar, eu e meus irmãos a gente tinha feito um trato. A gente falou, quem casar primeiro ganha um videogame. Boa. Eu fui o primeiro a casar dos meus irmãos, porque eu casei com meus 18, 19 anos, né? Tava ali na transição. E, tipo, o meu irmão chegou e me deu um Play 2. Caraca, mano. E aí, o primeiro jogo que eu coloquei pra jogar no Play 2 foi God of War. Eu era fissurado por esse jogo. Mano, é muito viciante, cara. Na época, teve uma época que eu projetei no teto. Caraca. Eu tava, trabalhava vendendo livro e eu tava morando num hotel. Sim. Eu projetei no teto e eu zerei God of War no modo Deus. Caraca. Cara, mas por que o Kratos, ele tem uma história... Qual que é a história que dele? É muito doida, cara. Vamos pegar ele por aí. Eu peguei a partir do 2, mas eu sei um pouco da história. Se eu errar algumas partes, me desculpe, então eu vou tentar não me aventurar muito nos detalhes. Mas o fato é que o Kratos, em um determinado momento da vida dele, em que ele era homem ainda e não Deus, ele teve uma decepção muito grande. Porque ele vê a família dele morrendo e tal, e um monte de coisa acontecendo. Tragédia, né? Tragédia. O povo da vila dele sofrendo. Sim. E aí, naturalmente, ele vai fazer o quê? Ele vai buscar Deus. Sim. Os deuses deles, né? Sim. Cultura grega, tá, gente? A gente não tá o falando nosso Deus de Israel. É o Deus grego. Os deuses gregos, Isso. né? E ele busca Deus, os deuses ali e, não tem. Os caras tá bom, é isso mesmo, é a vida. Você, sua família morreu e é isso, eu não posso fazer nada. E aí o Kratos, ele fica tão pistola com essas Não, coisas. o primeiro ponto é que para ele ter acesso aos deuses, ele teve que subir uma montanha, né? É como se ele tivesse que escalar o Everest para poder conseguir ter uma oportunidade, uma chance de falar com os caras. Sim. Então ele subiu o Olimpo, que é o monte onde ficava, segundo a mitologia grega, a casa dos deuses, né? E só aí já dificulta, porque vamos supor que você é idoso ou tem algum tipo de deficiência ou é só sedentário mesmo. Se você precisa da ajuda dos deuses e para ter essa ajuda você precisa escalar uma montanha, pera lá. Eu acho que fica aqui um pouco meio difícil, né? É meio que inacessível. Na época era um dos jogos mais difíceis de se jogar, porque tinham fases que você tinha que ficar jogando até conseguir, e os inimigos eram difíceis e tal. Ele se destacou justamente por isso, por ter uma jogabilidade difícil e ter toda essa dificuldade, porque o Kratos tem que chegar lá, falar com os Zeus pra ver se ele pode ajudar ele. E nós sabemos que ele não recebe essa ajuda. E por conta dele não receber essa ajuda, ele faz o quê? Ele declara guerra ao Olimpo, aos deuses. Sim, aí ele se torna o God of War, que é o deus da guerra. Ele mata o primeiro deus da guerra e se torna o deus da guerra. O deus da guerra, sim. E aí ele começa... O que eu penso é que quando você vai pedir ajuda de alguém,
você não chega todo prepotente e orgulhoso, não é? Não, mas ele já tá pistola mesmo. Não, ele já estava angustiado, e talvez o que ele buscava seria entender o porquê que os deuses não fizeram nada. Talvez seja o pensamento dele, quando ele está lá escalando o Monte Olimpo para poder ter essa conversa com os deuses. Mas, cara, e quando ele chega lá, ele tem uma decepção gigantesca, porque para além dos deuses se sentirem como deuses, não é? E agirem como deuses e serem orgulhosos e prepotentes, eles ainda debocham de toda a situação. Eles falam, você é humano e você tem que sofrer mesmo porque você é humano e pronto, acabou. Sua família, olha, sinto muito, não posso fazer nada. E aí o cara já está sofrendo, está passando por um luto difícil, teve todo um trabalho para poder chegar, para poder tentar buscar ali talvez uma palavra só de conforto e tentar entender e lidar melhor com essa situação. E chega lá e os caras ainda riem da cara dele, é sacanagem, mano. Eu acho que fica meio que explicado toda a revolta dele. Então, a questão é bem simples. Kratos, ele de alguma forma ele tá com raiva dos deuses, né? E para ele conseguir que a sua fúria chegue até eles, ou o seu clamor, seu descontentamento, seja o que for, né? Por conta disso ele resolve escalar e ir até o Olimpo para matar os caras, né? E aí, por que eu falo sobre a decepção de Kratos? Porque se a gente for parar pra pensar, o Kratos ele tá decepcionado com os deuses, porque senão ele ia querer matar eles, né? Sim. Né? E aí, por conta dele estar decepcionado com os deuses, ele faz todo esse trajeto para chegar a um deus inacessível. Sim. E cara, tem muita gente que é inacessível hoje em dia também. Sim, eu acho que é porque as pessoas têm essa falsa visão delas mesmas, né? Elas se acham superiores às outras pessoas e tem a síndrome do Deus, né? O narcisismo. Sim, você se acha bom demais, então você não pode estar andando com as pessoas, não pode falar com as pessoas. Presidentes, né? Na verdade, não só pessoas famosas. Pessoas famosas no geral. Tem cara que é famoso que é acessível pra caramba, mas Sim. tem cara que tipo... Isso vai muito da mentalidade, tá ligado? Sim. Porque, tipo, tem pessoas que realmente a fama e o poder e o dinheiro sobem a cabeça e ela se transforma na sua pior versão. Sim, né? sim. E tem pessoas como o Keanu Reeves, pô, o cara anda de metrô, mano, em Nova York, tira foto com todo mundo e tá tranquilão, roupa normal. Adam Sandler, você encontra com ele no supermercado, o cara tá de chinelo, mano. Igual nos filmes, mano. Sim. É a mesma pessoa, tá ligado? Isso é muito da hora. Já pensou, tu tá no supermercado num domingo, você olha pro lado, tá Adam Sandler passando no corredor do seu lado, de chinelo, boné pra trás, camisa largona. Mas, cara, infelizmente, dessa questão do fato de você ter pessoas inacessíveis ou pessoas que se fazem inacessíveis, vem aquela frase famosa, né? Nunca conheça seus heróis. Pois, a chance de você se decepcionar é gigantesca, porque uma coisa é o que a pessoa mostra, outra coisa é o que ela é, né? Não deveria ser assim, mas na maioria das vezes, quando é alguém famoso, alguém com um certo tipo de poder, né? Ela tende a ser dominada por esse poder, por essa fama. E isso acaba por afetar quem ela é. Cara, e é Entende? fácil entender a decepção do Kratos, né? Porque quer que não, pega e entende quem é os deuses que o Kratos serve, né? Os deuses gregos, sei lá, o principal deles que Zeus, né, Ares, Hades e tal. Todos esses deuses, eles são, de uma certa forma, muito inacessíveis, realmente. Eles não estão nem aí pro ser humano, para começar. São indiferentes, né? Eles querem só adoração e que sejam servos, cegos e pronto. Eles querem que você chame a atenção deles de uma forma que seja possível. Tanto é que a gente vê o Hércules, o tanto que ele faz para chamar a atenção do pai dele. Sim. Se a gente for pro Percy Jackson também, ver toda a questão dos semideuses ali também, que tipo, eles são nada, mas se eles chamarem a atenção, eles podem ser notados. Sim, e tem a questão também do Fúria de Titãs, que é o Perseu, né? que é um semideus também, que é filho de Zeus. E todo o trajeto que ele tem para poder se tornar alguém, para poder ser reconhecido pelo próprio pai, a ajuda que ele tem de Zeus durante a trajetória dele, as coisas grandiosas que ele faz, e mesmo assim ele é considerado um semideus. Ou seja, você é
quase bom. Entendeu? É quase. Falta ali qualquer coisa, mas é quase bom. E é muito louco, né? Porque isso é baseado justamente numa coisa que, quer queira, quer não, se a gente for perceber, a gente acaba trazendo também para a nossa realidade, como a gente viu, de pessoas que se acham que são deuses. Sim. Mas também a gente coloca pessoa que acha que é Deus. Sem perceber, a gente acaba trazendo aquela conotação de que Deus tem esse mesmo tipo de comportamento. Na verdade, isso é um pensamento grego, né? Sim, o Deus Por quê? Porque os deuses gregos, eles tinham características, tinham atitudes de pessoas normais, de seres humanos. Sim. Não é à toa que tem um bando de semideuses, né? Porque é os deuses interagindo de maneira humana com os humanos. Sim, sim. Tendo filhos com seres humanos. E daí que vem os semideuses, que é a mistura entre o divino e o humano, né? E essa cultura, essa questão de colocar características humanas nos deuses, também é o que a gente tem muito disso hoje, de uma maneira errada, porque é uma cultura que veio enraizada através das gerações, né? E hoje a gente também corre o risco muito grande de pensar que o nosso Deus, o Deus de Israel, o Deus da Bíblia, é um Deus grego. Sim, a gente tem muito essa tendência de trazer isso, cara. Quer queira, quer não, às vezes muita gente acaba trazendo essa ideia. E acabam tendo a decepção de Chris. Sim, acaba por achar que Deus também é um Deus inacessível, é um Deus indiferente, é um Deus que não está nem aí para a sua vida ruim, para os seus problemas, que não pode fazer nada por você, que ele não se preocupa, mas que você está largado à própria sorte. Eu acho que só tem esse tipo de pensamento quem, de alguma forma, enfim, como é que eu vou dizer de uma maneira sem ser... Quem não lê a Bíblia, cara. Quem não lê a Bíblia vai ter esse tipo de pensamento, entendeu? Quem não conhece, ou quem acredita em... Quem nunca ouviu falar de Jesus também, porque, mano, Jesus, ele é a personificação da bondade, do amor e da compaixão pelos problemas da humanidade. Pega o conceito dos deuses e o conceito de Jesus. Jesus, ele é uma pessoa que é Deus, Sim. que resolveu, que olhou para a humanidade e viu, vocês estão ferrados, mas eu vou salvar todos vocês, veio aqui na Terra, passou pelo pão que o diabo amassou e no final ainda morreu, né? Sim. Para entregar sua vida para salvar toda a humanidade. Sim. Agora olha os deuses. Não tem nada a ver com isso. Nada. Você acha que um Deus ia se sujeitar, se rebaixar, ser um ser humaninho para passar por tudo isso? Não. É muito diferente. Na verdade, se você for olhar todas as mitologias que você tem, né, que envolve a história de algum tipo de divindade, nenhuma outra história de alguma divindade, um Deus todo-poderoso, seria a mesma coisa, já que a gente está falando da mitologia grega, seria a mesma coisa de você ver, é como se Zeus se tornasse humano para morrer em lugar da humanidade. O que nunca iria acontecer. Nunca iria acontecer. Pelas características que eles têm ali e tal, de um cara que fica sentado só rindo da desgraça alheia da humanidade, ou só se divertindo com as coisas e manda seu filho fazer guerra. Mano, é muito diferente, cara. Eu acho muito louco porque The Chosen, os episódios que eu vi recente, mostram muito como esse tipo de Deus chocou até mesmo na época um romano. Sim, claro. Porque na hora que o centurião romano ali, ele começa a perceber, com certeza ele deve ter assim, pô, peraí, o Deus deles é diferente do que eu creio, mano. Sim. E é engraçado aquela cena que ele está conversando com Pedro na cisterna, quando ela está quebrada, e ele começa a ter curiosidade sobre como é a religião judaica, não é? Porque Pedro é judeu e ele é romano. Então eles começam ali a trocar algumas figurinhas, né? Algumas informações entre a diferença que tem entre as religiões, o que o judeu pode e o que não pode fazer, qual que é a diferença entre os deuses romanos e o Deus de Israel. E é muito louco isso, cara. É muito top. Porque é uma continuação, porque os gregos foram dominados pelos romanos, não é? Então, a Roma tinha a estratégia de absorver a cultura
os deuses das nações que eles dominavam. Então, o panteão romano é uma junção entre os deuses de todos os reinos que Roma conquistou, inclusive o grego. Eles Sim. só mudavam o nome. Sim, sim. E, cara, o próprio Paulo vai na cidade de Atenas. Né? Sim, tem lá o altar ao Deus invisível. Sim, então é muito louco perceber isso, cara, que esse Deus, ele é um Deus diferente, porque você não precisa escalar até o Olimpo para poder entrar em contato com ele. Ah, não? Não. E o sacrifício tem que fazer, né? Matar lá o animalzinho, acender as Esse era um velhinhas. símbolo que eles usaram, os judeus, por conta da cultura da época que dava para se entender, mas que queria dizer outra coisa, era um símbolo de algo que iria acontecer, mas que acontece com Cristo. Ah, então não precisa matar o animalzinho. Não. Ele Só- não é só um pro Deus que churrasco, precisa de favores para te responder. Entendi. E ele permite que você converse com ele. Conversar com ele? Sim. Como assim, cara? Cara, vamos para a Bíblia, que eu acho que vale muito a pena ler Mateus, capítulo 6, o verso 5. Acho que vale muito a pena, porque ali vai mostrar uma oração que o próprio Jesus vai ensinar para os seus discípulos ali. E, cara, vamos lá, abra sua Bíblia aí e a gente vai conversando a respeito. Você vai entender como é que é diferente esse Deus e também vamos entender um pouco mais profundamente, né, o que esse Deus faz aí por nós. Então, aqui, não sei na sua Bíblia, mas na minha diz o seguinte: quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de orar de pé, nas sinagogas e nas esquinas da rua, para serem vistos pelos outros. Mas eu afirmo a vocês que isso é verdade. Eles já receberam a sua recompensa. Cara, olha que louco aqui já. De acordo com o que a gente está conversando, você tinha que chamar a atenção dos deuses para que eles pudessem te ouvir. Sim, Esse Deus não é assim. Ele até fala, nem fica tentando chamar a atenção não. porque aqui ele chama, primeiro que ele já classifica essas pessoas como hipócritas, né? Sim. E depois ele é hipócrita por quê? Porque ele está fazendo algo bom, né? Só que ele está fazendo algo bom pelo motivo errado. Sim. Que ele está orando a Deus, mas ele está orando na esquina, no Pra meio ser da visto rua, pelos para poder as pessoas olharem para ele. Cara, esse homem é um homem de oração. Isso. Olha só, ele está orando no meio da rua, cara. Fantástico. Que fé, que poder, Mas ele que tá ousadia. testemunhando? Ele está testemunhando? Bom, ele estaria testemunhando se a intenção do coração dele fosse outra. Será que eles faziam realmente com a intenção de se mostrar, para parecer, para poder sentir no coração de que... Bom, eu não estava lá para ver, mas pelo que está escrito aqui, sim. Sim, é sim. Porque a palavra hipócrita quer dizer atores em um palco. É a pessoa que só passa a imagem de, mas que na verdade não é. Estava atuando. Se ele, no caso, fosse uma situação e... Porque Jesus orou em público, Sim, mais Certo. de uma vez. né? Vários milagres, quando ele ora para Deus e tal, faz isso. E o milagre acontece, E ele pronto. está testemunhando ali. Sim. Mas o caso eles não. Eles estão fazendo para chamar atenção, para ser visto. Mas é louco porque está deixando bem claro, para chamar atenção. E não Esse tá, eles Deus- não estão e aqui ao fazerem isso, eles não estão chamando a atenção de Deus. Não, porque esse Deus Eles tem uma estão lógica buscando, diferente. eles estão buscando a atenção das pessoas. Esse Deus tem uma lógica diferente. Versículo Talvez 6. isso mesmo seja até incutido neles por conta da helenização. Porque eles tinham essa Sim, ideia foram dos também. gregos, né? Sim, passaram por toda essa colonização cultural Isso. Continuando. da linhagem grega. Bom, versículo 6 diz o seguinte: mas você, quando orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu pai, que não pode ser visto. E o seu pai, que vê o que você faz em segredo, lhe dará a recompensa. Pronto. Então é uma conversa particular. Você pode ter uma conversa particular com ele. E aqui mostra um contraste muito grande entre o personagem que ele citou no versículo anterior e o conselho que ele dá nesse versículo agora, no versículo 6. Porque um ele fala que orava na praça, no meio da rua, nas esquinas. O outro é para poder orar dentro do seu quarto. E um ele fala que recebeu já a sua recompensa e o outro é que ainda vai receber. E que o seu pai, que vem em secreto, o recompensará. Sim, isso mesmo.
Já no verso 7, mano, diz assim, né? Quando orarem, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa. Como Engraçado, fazem os parece pagãos. que... Eles pensam Deixa que pra por lá. muito falarem serão ouvidos. Cara, é muito louco, velho. O contraste que tem de Deus pro contraste dos deuses, mano. Porque é tipo, não é um mantra que você fica repetindo, falando a mesma coisa e tal, até ser ouvido. Sim, é porque criou-se o entendimento de que tu tem que ser insistente, né, naquilo que tu quer. E tudo bem, até que faz sentido, mas você ser insistente e pedir por algo que você quer muito, né, não é você pedir só aquilo, entende? E ficar repetindo, não, eu quero comprar um carro, Deus me ajuda a comprar um carro, Deus me ajuda a comprar um carro, Deus me ajuda a comprar um carro. Não é assim, entende? Na primeira Deus já falou, ok, eu já ouvi a primeira. Eu já entendi, cara. Já entendi o que você quer. Tá tudo bem. Eu não sou surdo. Não preciso gritar também, E aí ele entende? deixa bem claro como fazem os pagãos. Então, era comum os caras que pediam para os deuses ficarem repetindo. Repetindo, e você vê isso muito na cultura hindu, não é? Que é os indianos. Eles fazem, e budista também, tem as orações, tem as rezas que eles ficam ali por horas em transe só repetindo as mesmas frases, mano. É uma sequência de frases, que são os mantras, né? Sim. E eles ficam ali só repetindo aquilo e o cara viaja, mano. E é só isso, entende? Doideira, mano. Doideira. E aqui a gente tem o conselho de não fazer isso. É, porque ele mesmo fala, eles pensam que por muito falarem serão ouvidos. E porque eles acham que Deus não está ouvindo eles, não está interessado. Então eles ficam repetindo para poder tentar talvez chamar a atenção também e passar de uma maneira mais firme o que eles querem, que eles estão pedindo. Não sei, não entendo muito bem. Cara, mas é muito louco porque continua, não sejam iguais a eles, porque o seu pai sabe do que vocês precisam, antes mesmo de o pedirem. Vocês orem assim. Cara, esse ponto aqui é muito doido, porque a gente está falando de um contraste onde os deuses eles não estão nem aí com você. Ah, você está pedindo uma coisa? Não me importa. Agora a gente está falando de um Deus que está preocupado ao ponto de saber o que você quer antes de você falar. É um outro nível cara. Porque pensa, você vem da história do Kratos, não é? Onde ele foi até os deuses para poder pedir e se revoltou e tudo mais, não é? Porque eles não fizeram nada e ainda forçaram ele a fazer o que ele fez. E aqui você tem a versão de um Deus que vai até o homem. Que Deus veio até nós. Nós não precisamos subir até o céu e encontrar com eles. Ele desceu do céu à terra. E ele tá no céu, né, mano? Isso que é o louco. E cara, mas vamos lá. Como que você então fala com esse Deus? Tem acesso a esse Deus? Bem, um dos pontos é como eu já tá falando aqui, através da oração. E aí Jesus ele vai trazer a oração modelo. Modelo não quer dizer que é uma oração que só ela que existe. Entendi. Mas existem conceitos aqui que são muito importantes a gente entender, porque são conceitos de um modelo que uma oração deve ter. Entendi. A primeira, ela começa assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Começa com um processo de engrandecimento desse Deus. E você reconhecer quem é Deus. Quem é Deus. Isso é muito importante. E detalhe, ele é um Deus que está no céu, mas ele se faz acessível aqui. E porque ele é chamado de Pai Nosso. Exato, ele não é só meu. E ele não é só Deus, ele é Pai. Sim. E Pai dá a entender que é uma relação íntima. Porque você não chama qualquer pessoa de pai. Você não vê um morador de rua e chama ele de pai. Uma pessoa aleatória, entende? Uhum. Demanda uma relação, um relacionamento. Você conhecer a pessoa e a pessoa te conhecer. Sim. E ter essa questão de gerar, de proteger, de cuidar, de prover, não é? Que é o papel de um pai.
E ao chamar de pai, primeiro que aí ele já coloca uma relação íntima. Sim, porque já sai daquela questão de Deus inacessível e vai para pai, família. Sim, conceito muito mais amigável, não é? E outra, ele coloca-se como pai nosso, ou seja, ele é pai de todos. Sim. Não é pai de um ou de outro, ou de alguns. Ele é pai nosso, ele é pai de todos nós. E isso é muito louco, cara, porque ele não é um Deus individualista. Continuando, venha o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Cara, isso aí pra mim é a soberania de Deus. Que por mais que você queira algo, por mais que você peça algo, por mais que você ore em prol de alguma coisa, você olhar para a oração modelo e dizer que seja feita a tua vontade. É a vontade dele que vai prevalecer. Por quê? Assim como é no céu, que seja feita também na terra. Então a vontade de Deus já é soberana no céu. Os anjos e todos os seres celestiais já obedecem e vivem de acordo com a vontade de Deus. Então quando você ora para ele seguindo a oração modelo, você entrega os seus pedidos, mas reconhece que é a vontade dele que vai prevalecer. Porque se ela prevalece no céu, ela também vai prevalecer na terra. E é muito interessante também a parte de que diz, venha o teu reino. A gente vem no podcast construindo essa ideia de... Do reino, não é? O que é o reino? Qual que é o valor do reino? Que é valoroso, que ele cresce e ele frutifica, que ele é pequeno, mas começa pequeno, mas é grandioso. E aqui, nessa oração, ela já também pede que esse reino esteja presente. Venha o teu reino. Venha o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Esse assim na terra como no céu também não é um reino que é só na terra e no céu, que é só no céu, é um reino da terra também. Sim, porque quando Jesus fez essa oração, ele estava na terra, ele não estava no céu. E a vontade então, de Deus é o reino. Sim, e a outra coisa é que como Jesus estava na terra, ao ele dizer, venha o teu reino, que o reino do céu desça à terra. Exato. Seja aqui também. Porque quando Deus criou o mundo, o Éden fazia parte do reino dos céus. Tinha uma ligação direta com o céu. Sim, sim. Mas quando o homem caiu, perdeu-se essa ligação. Sim. E Satanás se apoderou da terra como seu domínio. Então a terra deixou de fazer parte do reino dos céus. Então aqui, quando Jesus ora, venha o teu reino, é que ele está pedindo essa religação para que volte a ser também parte do reino que existe nos céus. É verdade. E mais um conceito aqui, que é bem contrário do que o pessoal está acostumado. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Ou o pão nosso... O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Sim. O pão que é nosso, não é meu, já começa por aí, me dê cada dia, não é me dê para fartar. É porque... É uma dependência, Okay. Dependência é bom, né? É uma dependência diária de Deus, desse pão de Deus. Que não é meu. É nosso, é de todos. Porque a gente tem muito essa ideia do eu vou buscar a Deus, eu vou fazer isso com Deus, e é muito por um sentido do egoísmo e pouco pensando de que essa busca, ela passa pelo nosso. Sim, porque na verdade você é filho de Deus, não é? E como já começa a oração, o Pai é nosso. O pão é nosso. Não é só seu. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Está muito mais fora do eu do que dentro do eu. Sim. É muito mais usado a linguagem coletiva do que a linguagem singular, do eu. Meu Pai que está no céu. Não é o que está escrito. Não. Está escrito Pai nosso que está no céu. Poderia ser, né? Pai, que venha o meu reino, seja feita a minha vontade. Sim. Assim na terra como é no céu. Não está falando do eu. O meu pão venha a cada dia. O meu pão de cada dia me dá agora, hoje. Não é assim que está escrito. Mas a gente, enquanto ser humano, a gente tem essas manias, né, cara? A gente é orgulhoso, a gente é ganancioso, a gente quer pão para uma semana. Sim.
Não quer só o pão de hoje, a gente quer o pão pro resto da vida. Aí entra, perdoa as nossas dívidas. Nossas dívidas. É que isso coloca todo mundo como devedor. Tá todo mundo na mesma situação. E é nossas dívidas. Não é minha dívida, Perdoa minha não é dívida. sua dívida, que aqui a gente quer jogar pro outro, né? Você A parte do reino, a parte do pai, a parte do pão é meu. É meu Deus, é meu pai, é meu pão. Agora a dívida é sua. Porque a dívida é nossa, porque assim como perdoamos os nossos devedores. Aqui vem a reflexão, né? Perdoa as dívidas que nós fazemos, porque a gente perdoa quem faz dívida conosco. E aqui, essa questão da dívida nem é só aquela questão de dívida financeira, é algo que você deixou faltar, entende? Por exemplo, você ofendeu alguém, sim, não é? Sim. Você faltou ali com aquela pessoa, faltou com respeito, faltou com consideração, sim, você tá faltou ali, você está pessoa. em dívida com ela. Sim. Então aqui você está pedindo para que você seja perdoado da mesma forma como você perdoa a pessoa que te ofendeu. É pesado, mano. É super pesado. Caramba. E o verso 13, que é muito interessante, fala: e não nos deixe cair em tentação. Agora, com base em tudo que a gente está lendo até aqui, que tentação que é essa que não é pra gente cair? Cara, é o egoísmo, né? É o eu. A de não perdoar. Entra aí muito também o eu, porque o egoísmo, o egocentrismo, o narcisismo faz com que você pense em você. Pense que tudo é pra você. E que todo mundo te deve alguma coisa, mas você não deve nada a ninguém. Né? Que o pai é nosso, que o pai é seu, que o pão é seu. O próprio contexto já diz, e não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Aí vai ter um colchetes aqui, porque teu o poder, o reino e a glória para sempre, amém. Certo? Esse colchetes quer dizer que é um adendo do que foi acrescentado. Esse texto é um texto que existe na Bíblia, mas ele não é do Pai Nosso. Ele é uma citação de Isaías. Agora, continua no verso 14 dizendo: pois se perdoarem as ofensas uns dos outros, ofensas, sim, o Pai Celestial também lhes perdoará, porque eu pedi perdão pelas minhas dívidas. Assim como eu perdoo os outros. Sim. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não lhes perdoará as ofensas. E eu acho que essa parte é muito pesada, porque a gente gosta de reclamar quando os outros nos ofendem. É bem isso. A gente fica todo dolorido, né? Fica todo se doendo. Nossa, fulano falou isso, fulano fez isso, ou eu ajudei fulano aquela vez, agora quando eu pedi ele não me ajudou, fulano não tá nem aí pra mim, fulano é isso, fulano é aquilo. Mas e quando o fulano é você? Não, eu lembro do perdão. O pessoal até fala, perdoar é divino, errar é humano, e quando a gente pede perdão, fala, mas eu não sou Deus para ficar te perdoando. Mas esse povo não é a Bíblia, cara, porque a oração mesmo fala. A oração modelo que Cristo nos deixou fala, olha, quando você for orar, lembre. Aqui tem conceitos que a gente precisa lembrar. A gente tem que lembrar que o Pai não é só seu, Ele é nosso. Que Ele dá para nós o suficiente pro dia e não para uma abundância de, sei lá, de ficar milionário e assim por diante. Que Ele nos perdoa porque nós também agimos de maneira igual com quem tem falhado com a gente. Deveria. Né? Então, cara, se a gente for parar para analisar toda essa questão, é muito isso, tipo, há uma oração que leva o ser humano a entender que Deus é acima de todas as coisas e merece adoração, e que eu sou convocado como adorador dele de agir como ele age comigo. Porque ele não é um Deus que está distante e que você precisa escalar o Olimpo para chegar lá e pedir alguma coisa. Ele é um Deus que está presente. Cara, e que te perdoa. A diferença, quando você falha com ele. A diferença já começa na primeira frase, nas duas primeiras palavras dessa oração. É Pai Nosso.
Não é o poderoso Deus. Não que ele não seja, mas a forma como é colocado aqui é para demonstrar mesmo que não é essa visão que ele quer que a gente tenha dele. Que ele é o Deus que está no céu. Ele não precisa, ele já deixa bem claro que ele não precisa ser reconhecido para ser quem é. Ele é e pronto. Ele é. Pronto, só que há um tipo de relação que esse Deus todo-poderoso, criador de tudo, mantenedor de tudo, que tem um reino já no céu, que a vontade dele é seguida lá. A relação que esse ser quer ter conosco é uma relação de pai e filho. Ele quer que nós olhemos para ele como sendo o nosso pai. O Pai nosso que está no céu. Sim. Cara, isso é muito incrível. E você não vê isso em nenhuma outra história. Nenhum outro tipo de mitologia tem essa relação tão íntima entre um Deus e um homem. Tirando os semideuses, né? Sim. Mas mesmo assim não é a mesma coisa. Não é. Porque eles são rejeitados, eles passam por provas. Da atenção, são carentes da atenção, o filho quer se provar para o pai. E nós não precisamos fazer isso, cara. A nossa relação com Deus, ela tem que ser diferente, ela é diferente, porque o nosso Deus age de forma diferente. Ele é acessível pra gente, cara. Ele é um Deus acessível, é um Deus presente, é um Deus pessoal, é um Deus que quer estar próximo, é um Deus que quer uma relação íntima com você. E cara, o que você precisa fazer é conversar com Ele. E não precisa escolher as melhores palavras, ter uma oratória, uma eloquência e falar com as palavras mais bonitas. Não, cara. Senta de boa num lugar confortável, entendeu? No teu quarto, igual a própria palavra diz. Vai pro teu quarto, fecha a porta, fica ali de boa, bota a musiquinha de fundo, entendeu? Instrumental. E só fala o que lhe vier na cabeça, meu amigo. Porque Ele é o teu Pai, Ele te conhece. E como a própria palavra disse, que nós lemos, Ele sabe o que você precisa antes mesmo de você pedir. Isso é sensacional, cara. E Ele só está esperando você falar. Exato, acho que depois tudo que a gente falou aqui, eu vou justamente para esse ponto. Você está esperando o que para conversar com Ele? Se você nunca conversou, está esperando o que para começar hoje uma conversa? Cara, você não precisa. Você entende que é fácil? Que você não precisa oferecer um sacrifício de animal, você não precisa repetir frases aleatórias, você não precisa escalar uma montanha, você só precisa falar com Ele, mano. E não só como é fácil, como isso é sensacional. Porque você simplesmente tem um Deus que está disponível para ouvir você, para você conversar com Ele, para você dizer o que você tem passado de dificuldade, para você falar para Ele te ajudar a perdoar alguém se você tem dificuldade, para você chegar e conversar com Ele e aprender dele e ser como Ele foi aqui na Terra. Cara, isso é incrível. E eu falo mais, mano. Eu acho que é um Deus que Ele está ansioso para ser experimentado. Sabe? Show. Então, se você não conhece esse Deus, se você nem acredita que Ele existe, tá tudo bem. Sim. Tá tudo bem, tudo no seu tempo, entendeu? Cara, eu te desafio, faça o que está no texto, entra no seu quarto, fecha a porta e fale, se você é real, se mostre pra mim. Cara, ninguém vai saber que você fez isso. Se mostre pra mim. Só você. Me prova que você existe. Se você tá aí no céu, como esses caras estão falando, me prova que você existe. Cara, eu tenho total certeza, absoluta, que você vai ter a sua prova. Ele vai se mostrar para você. Eu termino com uma fala clássica e clichê. O nome é oração. Que nós entendemos toda a parte da oratória, mas falta você fazer a parte da ação. Então, para mim, cara, esse podcast só acaba com você que está ouvindo agora, gente. Se eu te convido a falar com Ele. Fale com Ele, vale a pena. Ele é um Deus acessível e está ansioso para ter uma relação íntima de pai e filho com você. Partir para ação. Ore.
Obrigado por você que tem ouvido a gente aí mais uma vez, acompanhando a gente. Se você acompanha a gente desde o início, diz aí, escreve aí nos comentários. Tô aqui desde o primeiro. Quando eu cheguei era tudo mato. Escreve aí, era tudo mato quando eu cheguei. Eu termino, como sempre, dizendo, tamo junto no céu. Deus abençoe vocês e até a próxima. Falou, galera. Como vocês sabem, aqui nós somos 3 e você pode ser mais um. Que Deus te abençoe e continue nos ouvindo. Até a próxima.